Corpo marcado. Morte da Yakuza. Por séculos, subculturas descendentes de guerreiros antigos para fora da lei tiveram que se organizar em torno de símbolos pintados em suas peles. 80 mil membros. A Yakuza é o maior sindicato do crime no mundo. Dizem que não existe campo de negócios que a Yakuza não esteja envolvida no Japão. Eles infectaram todos os aspectos da sociedade japonesa, tanto ilegal como legal. Desde grandes executivos a astros de cinema, animadores, cantores, na verdade, controlam a versão japonesa de Hollywood. É como uma volta à América dos anos 50. Como a máfia italiana, os que são escolhidos se comprometem completamente, fazendo um juramento de honra. É como entregar a vida ao diabo. Nenhum grupo criminoso no mundo é mais identificado com tatuagens como a Yakuza. A marca registrada deles é o corpo todo coberto de tinta. Quando os japoneses veem tatuagens, pensam Yakuza. Yakuza igual pessoas tatuadas. Osaka, o centro comercial do Japão. Aqui nada se faz sem a Yakuza. Isto é um dragão. Dragões há muito tempo significam sucesso. Horizen tatuou a Yakuza. Para ter o corpo tatuado, você precisa de resistência. Machuca, e você sangra, e não há retorno. Horizen cresceu à parte do submundo do crime. Eu nunca vi meu pai diferente porque ele era da Yakuza. Ele era meu pai e era isso que importava para mim. Quando Horizen tinha 12 anos, seu pai morreu em um horrível acidente de carro. Como eu era o filho mais velho, eu me tornei o chefe da casa. Comecei a trabalhar e fiz o melhor para levar dinheiro para minha família. Eventualmente, ele ficou atraído pela Yakuza. Teve um homem que me ajudou muito, e ele era da Yakuza. Eu comecei a andar com ele. Comecei a ajudá-lo, e nos tornamos íntimos. Por ele, eu me juntei à organização. E este foi o começo. Horizen aprendeu rápido o que era ser membro da Yakuza. Não posso falar pelos outros, mas eu usei a violência. Não posso falar pelos outros, mas eu usei a violência. Nós íamos para pachinko e lugares que jogam tabuleiro para coletar dinheiro. Era o nosso trabalho. O corpo de Horizen foi coberto de tinta. Talvez só um entre 100 chegasse ao ponto de tatuar atrás dos joelhos. A área atrás dos joelhos é um emaranhado de nervos sensíveis, ou seja, é um dos lugares mais doloridos para se tatuar. Isto é um tigre. Isto é um dragão. Isto é um fudomio. Você pode ver o fogo ao redor dele. Fudomio literalmente significa o imutável. Este é o guardião dos tesouros budistas. E também um espírito bravo, que destrói coisas do mal, obstáculos e qualquer coisa no seu caminho. Um tipo de divindade vingativa, e essa ferocidade, claro, apela para a Yakuza. Este é o modo tradicional que as tatuagens devem estar. Assim que estão no seu corpo, estão vivas. Como tatuador, Horizen tem um relacionamento único com os homens que ele tatua. A Yakuza geralmente permite ao artista a escolha dos desenhos que vão decorar permanentemente o corpo deles. Eles gastam muitas horas para terem o corpo coberto. Se você é um tatuador artista, é praticamente certo que você se filie a uma gangue. Do contrário, você sofre consequências.
Akihito Ikeuchi juntou-se à família quando tinha 18 anos. Ele foi até Horizen quando chegou a hora de cobrir seu corpo. As tatuagens de Ikeuchi o marcam como sendo da Yakuza. Ele deixou uma faixa sem adornos no meio. O meu estilo é Munewari. Como as tatuagens são tabu no Japão, geralmente ficam escondidas. A pele limpa no meio do peito do homem marcado permite disfarçar quando ele está com o tradicional kimono. Também há uma função prática. Dessa maneira, você tem uma área para suar. Se não deixar uma área para a pele respirar, isso é muito, muito ruim para o fígado. Como a maioria, Ikeuchi começou de baixo na hierarquia da gangue. Quando você decide se juntar à Yakuza, você se torna como um soldado no exército. Você passa por um ritual japonês que é de troca de xícaras de saquê com o chefe. Então ele diz, de agora em diante, sou seu pai, e você é meu filho. Existem 22 grandes grupos de Yakuza, cada um com uma estrutura organizada e regimentada. Os grupos de Yakuza são estruturados como uma família. Bem no topo nós temos o Oyabun. Um Oyabun significa a figura paterna. E cada um abaixo do Oyabun faz um juramento de lealdade a ele, e eles se tornam seu Kobun. Basicamente seus filhos. E dentro dos Kobun vão existir irmãos mais velhos e irmãos caçulas. Presidente da empresa no topo, vice-presidente, diretor, depois gerente. Há milhões de homens, e os homens embaixo nunca verão o sol. O jovem Ikeuchi se frustrou rapidamente com a ordem rigorosa. Não é permitido responder para um soldado. Quando eles te pedem para ir pegar cigarros, você tem que ir e pegar. Nos jogos de tabuleiro, eu tinha que despejar o chá. Eu tinha de trocar os cinzeiros nos jogos de carta. Minha ideia de Yakuza era de um cara que andava se gabando pelas ruas com garotas em seus braços. Mas eu apenas segurava chá e surrava aos outros. Ninguém me mandou fazer tatuagens. No começo, quando eu olhava para as pessoas tatuadas, eu queria ter mais que elas. Basicamente, eu queria me aparentar melhor que os outros, tendo mais tatuagens. O tradicional método japonês de tatuagem é chamado de tebori. Este estilo leva anos para completar. Feito à mão com agulha de aço enrolada na ponta de um bambu, um processo doloroso e bem lento. Você é gravado com agulhas. Não importa em que parte do corpo se faz, para ser honesto, você sente dor. Eventualmente é como uma competição para ver o quanto você aguenta. Ikeuchi quer que suas tatuagens sejam feitas no velho estilo, usando mais vermelho e preto. O vermelho é tradicionalmente feito com a mistura de sulfato de ferro e vitriolo verde, ambos tóxicos. Isso significa que somente áreas pequenas podem ser tatuadas antes da pessoa sentir fraqueza e febre. Ikeuchi tem 2 tigres em seu peito, o emblema do samurai. O tigre é altamente admirado pela Yakuza. O tigre é um dos animais mais ferozes de todos. E a Yakuza, é claro, se orgulha de ser intensamente violenta, feroz e implacável. Os japoneses acreditam que todas as imagens no corpo devem estar em equilíbrio e harmonia. Desenhos geralmente incluem imagens espelho. Colocando em outra perspectiva, tudo que tem na frente tem também atrás. A maioria dos desenhos vem em par. O tigre e o dragão, um complementa o outro. No Japão, nós temos um antigo conceito de desenho chamado Dugo, ou tigres e dragões. Esse é o tigre. Esse é o dragão. Eles formam o Dugo. O tigre afasta demônios e doenças, enquanto o dragão atrai boa sorte. Dragões também são considerados terríveis e extremamente poderosos, o mesmo que a Yakuza se considera. O trabalho completo de arte leva a assinatura de Horizen. Hoje em dia, Horizen faz sua assinatura bem maior que esta.
A assinatura também é símbolo de status. Se o artista da tatuagem é famoso, é sinal que você tem dinheiro. Por isso que o artista faz, não só porque o artista quer que as pessoas saibam que foi seu trabalho, mas a Yakuza quer passar para as pessoas a seguinte mensagem: olha, eu tenho o melhor artista de tatuagem me tatuando. O mestre tatuador Horizen juntou-se à Yakuza quando tinha 20 anos e rapidamente se tornou o líder de sua gangue. Ele se casou, começou uma família e se tornou tatuador. Mas sua vida na Yakuza e seu trabalho como artista entraram em conflito. Eu sabia que não poderia ser da Yakuza e tatuador. Se eu fosse da Yakuza, eu tinha que cumprir meus deveres como membro. Mas uma vez dentro, não é fácil sair. Uma vez que se faz o juramento para a gangue, o único modo de sair é cortando seus dedos. Yakuza literalmente significa perdedor ou perdendo a mão. O nome da gangue vem da pior mão no jogo de cartas japonês Hanafuda, 8, 9 e 3, ou Yakuza. Os vestígios da ordem da Yakuza remetem aos Machiyoku, do século 17, ou servos da cidade, que protegiam seus vilarejos das forças invasoras. Esta imagem, estilo Robin Hood, ainda tem apelo com os japoneses. A Yakuza gosta de dizer sobre eles mesmos que eles são Ninkyu Dantai, um grupo cavalheiresco. E a frase que usam geralmente é: combatemos os fortes e ajudamos os fracos. A Yakuza era feita de dois grupos: Tekiya, ou mercadores de rua, e Bakuto, apostadores. Quando falamos da Yakuza moderna, na realidade estamos falando sobre os Bakutos, apostadores. E por apostarem há muito, saíram ramificações, fazendo extorsões, corporações que exploram e chantagem. A Yakuza moderna começou depois da Segunda Guerra Mundial como negociantes do mercado negro. O maior grupo, o Yamaguchi Gumi, são essencialmente de estivadores em Kobe, que expandiram para a expedição e controle das docas para vender coisas ilegais, vendas no mercado negro e vendas de drogas. Eu fazia a coleta de pagamentos e cobrava juros das pessoas. Salões de pachinko, por exemplo, teriam que pagar por proteção. A Yakuza exige lealdade e a tatuagem se tornou a maior prova de dedicação. Se você tinha uma tatuagem, você era da Yakuza. Se não tinha, era cidadão respeitável. E deveria cobrir o corpo todo. Segunda pele. A Yakuza usa a tatuagem para mostrar resistência. O ato da tatuagem em si tem significado e também o quanto do corpo é coberto. E quantas horas você passou fazendo. Um Yakuza tira a camisa e você vê esse corpo todo coberto de tatuagens e diz: nossa, esse é um cara que ficou horas fazendo, horas de dor. Isso é assustador. A Yakuza sempre carregou esta estigma e fez disso sua marca de orgulho. Os primeiros criminosos tatuados no Japão datam de 1600. Já no século XVIII, um sistema complexo de marcas era usado para identificar criminosos, identificar seus crimes e o número de condenações. Alguns criminosos tinham que tatuar o personagem de um cachorro na testa, o que no período significava criminoso. Logo, a tatuagem começou a mudar, ao invés de criar uma marca para uma escolha distinta de estilo. Apesar da associação com o crime, bombeiros começaram a se marcar. Eles acreditavam que tatuando um dragão ficariam protegidos do fogo. Mas os criminosos continuavam se tatuando. E em 1789 foi estabelecida uma lei proibindo tatuagens por todo o Japão. A arte só se tornou legal novamente em 1948, quando o general MacArthur liberou leis japonesas depois da vitória dos aliados. Era muito comum ver soldados com algum tipo de tatuagem. Então realmente se tornou parte da cultura depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é um crisântemo. No Japão, crisântemos são colocados nos caixões em funerais.
Horishla é um ex-presidiário. Suas tatuagens são para proteção. Se eu fosse morto nas montanhas ou morresse como um cão sozinho, onde ninguém me mandaria flores, eu estaria preparado, já que tenho um crisântemo no meu corpo. A borboleta é chamada de Jigoku Aguerá. Jigoku Aguerá significa literalmente borboleta do inferno. Para que eu possa abrir minhas asas, mesmo que eu esteja no inferno. O processo Tebori é doloroso. Leva anos para completar. Você sangra e dói. Tem a ver com resistência. É uma luta contra você mesmo. Horizen usa o processo chamado Tebori, o que literalmente significa a mão. É um método lento e doloroso de tatuar. Mas os resultados valem a pena. Tebori permite uma tatuagem com grande controle, incrível saturação de cores e tonalidade precisa. Se você usa a máquina, as cores vão ficar ralas e eventualmente começam a desaparecer. A permanência realmente mostra a arte do Tebori. Horizen está preparando seu estúdio. Estas são as ferramentas que aprendi a usar no tradicional Tebori japonês. Aqui temos tradicionais bolos de tinta. Eu uso 4. O processo de fazer tinta, ou sumi, começa com sólidos bolos de pigmento. Horizen consegue tinta líquida, esfregando seu bolo com a suzuri, uma pedra lisa umedecida com água. Passando o bolo com força ou bem rápido, fazemos uma muito grossa. Você tem que ficar esfregando o bolo de tinta por 30 minutos. Esfregue assim por 30 minutos. Fazer sua própria tinta dá ao artista incrível controle sobre as cores. A tinta é muito boa. Eu gostaria de manter o segredo. Misturar as tintas na seda faz com que no final você tenha cores lindas. As 4 cores tradicionalmente usadas nas tatuagens japonesas são vermelho, verde, azul e amarelo. Para colocar a tinta na pele, Horizen tem de fazer uma ferramenta especial com uma adaga de madeira e agulhas. Esta é a ferramenta para o Tebori. Estas são feitas de bambu e esta é uma pequena adaga. Antes dele colocar na adaga um fio de seda com grampos de metal, as agulhas de aço são afiadas. Afiadas assim, pegue cerca de 5 agulhas e a partir deste ângulo, coloque as agulhas, de forma que você possa ver o topo ficando afiado. Tente enfiar na sua pele. Se ela enfiar e furar sua pele, as agulhas estão bem afiadas. O número de agulhas determinam a espessura da linha. Horizen consegue 18 agulhas em 3 filas. Depois amarra-as ao fim da adaga. É assim que se faz. Enfia, enfia, e depois ergue a pele. Bem assim. Horizen está pronto para o trabalho. Ele recebe um cliente de longa data, Sr. Morota. Horizen vem trabalhando no corpo do Sr. Morota faz 1 ano. O processo consome tempo e é doloroso. As sessões precisam ser espaçadas e mantidas relativamente curtas. Algumas pessoas vêm 1 ou 2 vezes por semana, por 2 ou 3 horas. Horizen trabalha na sombra da tatuagem das costas. Ele é muito forte e capaz de lidar com a dor. A parte que estou trabalhando é muito dolorosa.
Eu digo que de 100 pessoas, 80 param no caminho. Talvez 20 vão até o final. Horizen vai levar 6 meses para completar todo o corpo. Horizen está levando o corpo marcado dentro da casa de banho secreta Osaka, onde frequentemente Morota e outros clientes se reúnem. Nas ruas, eles se parecem com qualquer pessoa, mas na privacidade da casa de banho, revelam mais de uma década do trabalho de Horizen. Estes homens fecharam o corpo ao se filiarem com tinta a Yakuza. Artistas geralmente escolhem as tatuagens para seus clientes. Alguns artistas tatuadores se encontram com a pessoa que deseja a tatuagem e conversam várias vezes até concluírem quem a pessoa é e como vai ser o personagem. Horizen decodifica as costas de Morota. Este é um desenho original. É um Nujibori, uma tatuagem dentro de outra tatuagem. É chamada Carpa de Quintaro. Quintaro também significa garoto de ouro. E é um símbolo de força na lenda japonesa. Geralmente feita em vermelho, mostra a habilidade do usuário de absorver tinta tóxica. A carpa é o símbolo tradicional da masculinidade. A coragem deles e a tenacidade será reverenciada pelo samurai. Isto é Oni Wakamaru, um dos personagens que aparecem nos históricos contos de lutas japoneses. Oni Wakamaru era um lutador cruel que decepou a carpa gigante que matara sua mãe. Na mitologia japonesa, a carpa se tornou um dragão depois de fazer sua rica viagem pelo Rio Amarelo. Levei 1 ano para completar esta carpa. Eu sou bom em dragões e carpas. Dragões geralmente são o símbolo de poder. Dragão. Este é Ippyukido, dragão longo. Faz 4 ou 5 anos desde que o terminei. Este é um trabalho em progresso. Chama-se Tokendo, espadas de dragão lutando. Tem a espada e o dragão enrolado na espada. Dentes à mostra, este dragão irado protege o usuário de feitiços e inimigos perigosos. Um Yakuza geralmente usa tatuagens com qualidade protetoras. Kanon Bosatsu, a deusa da misericórdia, é a escolha popular. A Bosatsu é uma santa budista. Outros são inspirados pelo mundo natural. Yakuza geralmente usa flor de cerejeira. As belas flores simbolizam a vida do gangster. Cerejeiras florescem por um período curto, são lindas enquanto desabrocham, mas murcham rápido e morrem. Então é uma espécie de dilema japonês, tipo, viva rápido, morra jovem e viva num corpo sarado. Os clientes da Yakuza de Horizen retornam para as ruas de Osaka e suas vidas no submundo, mantendo as tatuagens deles escondidas. O público vai assumir que aquela pessoa com tatuagem é Yakuza e se aterrorizar. O mestre da tatuagem, Horizen, também queria sair da Yakuza. Mas para sair, teve que derramar sangue. Para quebrar meu elo com a Yakuza, eu sabia que precisava cortar meu dedo. Yakuza tem o corpo fechado com desenhos intricados pelo corpo todo, que o afasta da sociedade. O mestre tatuador Horizen foi um chefe da Yakuza. Mas os meios violentos da gangue foram demais para ele. Há homens que morreram por minha causa e foram presos por minha causa. E eu não consegui continuar vivendo com isso na minha consciência. Para ser honesto, eu não gostava de ser violento ou de machucar as pessoas. As intimidações ficaram para trás. O coração de Horizen estava em outro lugar.
Porque eu tinha algo que amava, queria me tornar tatuador, então eu fui nessa direção. Para se dedicar à anciã arte do Tebori, ele deixou a Yakuza. Para isso, um membro tem que fazer um sacrifício, cortando parte do dedo. Assim que corta o dedo, tem que levá-lo ao Oyabun. Eu disse a eles que queria me tornar um cidadão responsável, por favor. O jeito de se falar, eu quero sair, é: aqui está o meu dedo, desculpe pelos problemas que estou criando por isso. Horizen pegou uma faca e se preparou para a dor. Eu pedi a minha esposa para pegar uma tábua e uma faca e disse: isso nunca mais se repetirá. E cortei meu dedo. Horizen apresentou seu sacrifício para seu Oyabun. Qualquer um pode cortar o dedo. É apenas uma dor física. Mas as pessoas que realmente sentiram dor foram minha esposa e meus filhos. Assim que eu percebi quanto eu os fiz sofrer, não havia como eu continuar sendo da Yakuza. Eu prometi a eles, com minhas palavras e minhas ações, que aquilo nunca mais se repetiria. Agora, Horizen está unicamente envolvido com a Yakuza através de seu trabalho como artista da tatuagem. Tatuagens permanecem uma parte vital da subcultura japonesa, mas hoje em dia tem sido mais aceita pela sociedade em geral. Entre 10 que vinham se tatuar, 8 ou 9 seriam da Yakuza. Mas atualmente metade é da Yakuza e a outra metade é gente normal.